Olá, turma! Eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para tentar explicar para vocês sobre os tipos textuais. Mais especificadamente, o tipo textual dissertativo argumentativo. Acredito que a gente vem trabalhando há 2 semanas sobre esse tipo textual e eu percebi que a maioria ainda não conseguiu compreender muito bem. Por isso eu resolvi explicar esses slides para ficar mais claro para vocês. Olha só. Na língua portuguesa, nós temos 5 tipos textuais, que são esses que estão na tela. O narrativo, o descritivo, o injuntivo, o dialogal e dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo. Veja bem, o texto dissertativo expositivo, o autor ele concentra-se em um tema, descreve sobre esse tema, conceitua, expõe as ideias sobre o tema, mas ele não defende nenhuma ideia. Ele simplesmente é objetivo em relação a explicar sobre o assunto, tá? Ele é bem objetivo, é bem direto, não defende nada, ele simplesmente expõe. Por isso que é chamado dissertativo expositivo, tá bom? Olha só, esse é o mais importante. Gêneros do tipo dissertativo expositivo. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque, olha só, Gêneros textuais é diferente de tipos textuais. Lembra que os tipos textuais foram esses que eu acabei de apresentar para vocês. Já os gêneros textuais, eles são inúmeros. A gente não consegue quantificar porque são tantos gêneros textuais que existem na língua portuguesa que não dá para a gente especificar cada um, tá? Mas eu coloquei alguns aqui para vocês entenderem. Olha só, aula. Aula em resumo é um gênero do tipo dissertativo expositivo. A aula, o professor expõe um conteúdo, ele apresenta sobre o conteúdo na sala de aula, então ele está expondo sobre o conteúdo, então é um gênero do tipo dissertativo expositivo. O resumo, por exemplo, é uma síntese de um texto. O resumo é muito comum vocês fazerem em sala de aula, né? É a síntese de um texto. Ele simplesmente apresenta as informações, mas vocês não defendem nada, não é verdade? É só um resumo. Temos outros gêneros do tipo dissertativo expositivo, que é o dicionário. Você vai procurar uma palavra no dicionário, você só vê o conceito. Então, aqui eu tenho um gênero dicionário que tem a função justamente de explicar, expor, tá? Então, dicionário é um gênero do tipo dissertativo expositivo, tá bom? A Wikipédia também é, tá certo? Aqui tem um exemplo, mas eu vou deixar para lá porque eu quero explicar melhor o texto dissertativo argumentativo. É esse que eu quero que vocês entendam. O objetivo desse tipo textual é convencer o leitor a concordar com a ideia, tá? Com a ideia, gente, ou tese, ou ponto de vista, né, definido. Veja só, essa ideia, ou seja, a tese a ser defendida nesse texto, gente, ela precisa ser favorável aos seus argumentos, tá bom? O autor apresentará inicialmente uma tese, ou seja, ele vai defender uma ideia, né, com argumentos favoráveis a essa ideia, tá? Então, o autor realiza uma análise mais subjetiva, porque vocês vão usar vários argumentos, né, para poder convencer o leitor sobre o que você está falando, a fim de corroborar. Eu até coloquei o conceito aqui para vocês entenderem melhor, mas eu vou passar. Olha só a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que eu queria muito que vocês compreendessem. Na estrutura nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, na introdução é aconselhável que já na introdução vocês coloquem a tese de vocês, a ideia que vocês querem defender. Vocês podem colocar a tese também no primeiro parágrafo de desenvolvimento, se vocês quiserem, tá? Mas eu até aconselho vocês colocarem logo na introdução, porque quando vocês forem desenvolver o texto, você já tem a ideia e vai logo desenvolvendo a sua tese, para ficar melhor para vocês mesmos. Ó, a introdução tem no mínimo 5 linhas, no máximo 8, estourando 8 linhas, mas nem precisa de tudo isso, tá? Então, uns 5, 6, 7, no máximo 8 linhas de introdução. No desenvolvimento, vocês podem fazer de um parágrafo a 3. Vocês podem fazer até mais, se vocês quiserem, mas se vocês ultrapassarem de 3 parágrafos, vocês podem se perder na quantidade de linhas, tá? A introdução, você só tem apenas um parágrafo
de introdução com 5, no máximo 8 linhas. Já nos parágrafos de desenvolvimento, sugiro que vocês façam no mínimo 2, no máximo 3, tá? Vocês podem fazer um parágrafo de desenvolvimento? Pode, mas aí é muito pouco, né? Para vocês argumentarem e desenvolver a tese de vocês. Eu sugiro de 2 parágrafos a 3 de desenvolvimento, tá? Na conclusão, é só um parágrafo de conclusão, também deve ter no máximo 8 linhas, no máximo mesmo, vocês não podem também vão se perder na quantidade de linhas, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante aqui nesse texto, esse texto é uma redação nota 1000 do Enem em 2012, tá, gente? Uma coisa importante que vocês precisam saber é sobre o título. O título do Enem, né, na redação do Enem, por exemplo, isso aqui é uma redação do vestibular, tá? Isso aqui é um gênero textual, tá? Que é redação de vestibular. Veja bem, na redação do Enem, o título é opcional, tá? Então, vocês têm a escolha de colocar título ou não na redação do Enem, tá? Então, tem que ter, se vocês quiserem, por exemplo, colocar o título, vocês colocam, se vocês não quiserem, não tem problema, tá bom? Eu sugiro o seguinte, que caso vocês não tenham, assim, muitos argumentos para poder desenvolver o tema, coloque um título, porque ele vai valer como linha escrita, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, aqui, por exemplo, um parágrafo de introdução. Aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui nós temos a tese no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Mas eu sugiro que vocês coloquem a tese aqui, na introdução, para ficar melhor para vocês desenvolverem. Tá? Esse aluno, não sei se é aluno ou aluna, colocou aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, não tem problema, mas precisa, se quiser optar por colocar no desenvolvimento, tem que ser no primeiro parágrafo, tá? Ou no primeiro parágrafo de introdução, ou no de desenvolvimento. O importante é colocar aqui, ou aqui ou aqui. Nós temos aqui o segundo parágrafo de desenvolvimento e o terceiro de desenvolvimento. Aqui, é o último parágrafo, mas é o de conclusão, tá? Esse é o parágrafo de conclusão. Veja que você precisa detalhar, retomar a tese. Veja que aqui houve uma retomada na tese. Aí vocês precisam também descrever a proposta de intervenção, deixar mais clara, objetiva, tá? Não vou me alongar muito, não. Depois eu quero explicar uma outra redação para vocês, com mais detalhes também. O meu objetivo aqui é tentar explicar o texto dissertativo argumentativo para vocês de uma forma mais clara, tá bom? Isso aqui é uma redação, gente, uma redação de vestibular. Isso é um gênero textual, tá? É um gênero textual do tipo dissertativo argumentativo. Eu quero deixar claro isso para vocês. Gêneros do tipo dissertativo argumentativo. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Redação de vestibular. Isso é um gênero, tá? Eu vi que alguns de vocês colocaram o seguinte, né? Na atividade que eu passei, eu perguntei qual era o gênero, né, do texto. Aí vocês colocaram tipo dissertativo argumentativo, mas eu perguntei o gênero. Aí vocês iam colocar redação de vestibular, tá? Então, gente, o vídeo cortou, mas não sei o que aconteceu. Mas eu quero deixar claro que o gênero redação de vestibular é do tipo dissertativo argumentativo, tá bom? Aqui é a continuação do texto. Aqui é simplesmente uma dissertação em prosa, mas também é do tipo dissertativo argumentativo, tá? É porque é uma redação da FUVEST, que é diferente da redação do Enem, mas continua sendo dissertativa argumentativa. Aqui outro gênero do tipo dissertativa argumentativa é o sermão. É um texto oral ou verbal que circula em espaços religiosos e se pretende moralizar a respeito de algum tema, tá bom? O manifesto. O manifesto também é um gênero do tipo dissertativo argumentativo. O texto se faz em uma crítica política, social ou cultural ou econômica direcionado a um destinatário, ou seja, tem
uma pessoa específica que é direcionado ao manifesto. O manifesto normalmente é um texto de repúdio ou apelo, tá bom? O texto que vocês vão trabalhar na atividade avaliativa é um manifesto, tá bom, gente? Uma carta aberta também é um gênero do tipo dissertativo argumentativo. O texto é que se destina a alguém, a alguma manifestação ou reivindicação de ordem pessoal ou coletiva. Então, a carta aberta, né, pode ser direcionada a uma pessoa ou a um coletivo, tá? Você pode se manifestar de forma individual ou coletiva em uma carta aberta. Artigo de opinião, semelhante à redação de vestibular, só que no artigo de opinião você expõe mais a sua opinião de forma mais pessoal. Na redação de vestibular, principalmente da dissertativa argumentativa, você precisa ser impessoal. No artigo de opinião, não, você precisa mesmo se mostrar, colocar mesmo a primeira pessoa no texto. Então, ele visa o convencimento do leitor. A diferença é que o autor deve se posicionar mais explicitamente, né? Inclusive assinar o texto. Tá? São comuns apelos ao leitor e o uso de imperativos, tá bom? Então, é a diferença do artigo de opinião para o texto, a redação de vestibular. Resenha. Resenha é a apresentação sucinta, bem resumida e a apreciação crítica do conteúdo de um texto. Você vê um texto, a resenha pode ser de um texto, pode ser de um filme, de qualquer outra coisa, né? E você vai fazer um resumo sobre esse texto de forma crítica, né? Ou seja, compreende o resumo ou a opinião. É um comentário crítico mesmo, tá bom, gente? Você faz uma apresentação e faz um comentário crítico a respeito de determinado assunto, tá? Ou pode ser qualquer coisa, um filme, um livro, tudo tem uma resenha. O editorial também é um gênero do tipo dissertativo argumentativo, o texto que apresenta a visão crítica ou o ponto de vista de uma coletividade, como por exemplo de um jornal, uma página do Facebook, um blog, uma rádio, uma revista. O texto não é assinado e é publicado em um meio de comunicação próprio do grupo social. Isso aqui a gente é comum ver mesmo os editoriais em revistas e jornais, tá? É bem comum isso. Então, gente, foi isso. Eu espero que tenha deixado claro. Eu sei que o vídeo não ficou muito bom, é porque não tenho muita prática nem habilidade. Se tiver ficado muito escuro, vocês me falem. E qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom?